Oi, gente, voltei. Vamos lá para a nossa segunda parte dos pronomes. A gente conversou na aula passada sobre a questão dos objetos, do sujeito, para preparar a aula para os pronomes pessoais. E é exatamente a aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre os pronomes pessoais. Bom, como a gente já disse na aula passada, os pronomes pessoais eles servem para evitar a repetição de termos na frase. Certo? Então essa repetição pode ser dentro da própria frase, como também dentro de um contexto, dentro de um texto, né? Então, por exemplo, quando eu falo Marina comeu feijão, Marina gosta de arroz. Bom, eu estou repetindo o termo Marina aí, né? Então eu consigo fazer essa substituição desse substantivo por um pronome. Então eu falo, Marina comeu feijão, ela gosta de arroz. Pronto, resolvi o problema da repetição de palavras dentro do meu contexto ali, certo? Então é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar dois tipos de pronomes pessoais, que são eles que existem, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre os pronomes reflexivos, mas isso é coisa rápida, sem problema. Vamos lá. Os pronomes pessoais, eles são divididos em dois grupos. Eles são os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual é a diferença entre eles? Já conversamos na aula passada, é uma diferença básica, explícita, clara, né? O pronome pessoal do caso reto, ele existe no mundo para substituir sujeito. Sujeito, já falamos na aula passada, que são os termos que fazem a ação do verbo, certo? Já o pronome pessoal do caso oblíquo, ele existe para substituir objetos, certo? E o objeto é aquilo que recebe. A diferença de sujeito e objeto é que sujeito faz a ação e o objeto recebe a ação do verbo, certo? Quando nós falamos de pronomes pessoais do caso reto, eles já são super conhecidos. Tranquilo? São aqueles pronomes que a gente usa para conjugar os verbos. Então eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, certo? Muita atenção, e a gente precisa dar atenção a isso, sobre a questão do você, né? Porque eu coloquei aí no caderninho de vocês sobre a questão do você e do vocês. Quando a gente fala sobre você e vocês, nós usamos no nosso dia a dia, hoje, como um pronome pessoal do caso reto. Então eu pergunto, você quer água? Quem quer água? Você, certo? Então eu estou evitando a repetição da palavra, do seu nome, tranquilo? Então, quando eu tenho ali você quer água, eu estou me referindo à pessoa com quem eu estou conversando, e isso hoje não tem nada a ver com tratamento. É claro que a gente ainda faz um pouquinho de tratamento quando é uma pessoa mais velha, por exemplo. Ao invés de falar você quer água, a gente substitui por o senhor quer água. Então, a gramática, ela trata o termo você como um pronome de tratamento e não um pronome pessoal do caso reto. Só que é muito interessante a gente observar que nós usamos o você muito mais do que o tu, que tu sim é um pronome pessoal do caso reto, certo? Então muitas vezes você vai ver no livro, na gramática, os exemplos com você, mas a gente precisa ter isso muito claro. Você é um pronome de tratamento. Nós usamos como pronome pessoal do caso reto? Sim, mas na gramática ele ainda é considerado um pronome de tratamento, tá? O que acontece é que todos os pronomes que se relacionam com o termo ele servem também para o você. Se você observar, você tem, na verdade, grupos de pronomes, né? Nós temos o eu, então todo verbo na hora que fala sobre mim, ele vai se conjugar igual, então eu comi, certo? Quando eu tenho tu comeste, certo? Então, esse tu também tem uma referência só com ele. Já quando a gente fala sobre a terceira pessoa do singular, que é ele, ela, a gente, você pode ter dúvida. Nossa, são pessoas tão diferentes, né, Vanessa? E são mesmo. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai entender que esse é um grupo de pronomes que tem um tratamento igual, né? Então, ele comeu, ela comeu, a gente comeu, você comeu. Os verbos ficam iguaizinhos, certo? Porque eles são conjugados todos nesse grupo, tranquilo? Assim também acontece com os pronomes, tá? Os pronomes que se relacionam com ele também vai funcionar com você, certo?
E o nós, vós, eles, elas e vocês. Até aqui, tudo bem. Pronome pessoal do caso reto, a gente não tem problema. A nossa questão aqui é quando a gente fala do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso oblíquo, a gente entra na questão dos objetos diretos e indiretos que a gente conversou. Então, eu peço encarecidamente que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Eu coloquei aí essa tabelinha, eu não coloquei tanta coisa, porque isso seria o nosso quadro, tá? O exemplo eu vou dar agora. Então, quem quiser anotar os exemplos, quem quiser anotar mais explicações, fiquem à vontade, é para isso mesmo. Pronomes pessoais do caso oblíquo. O que são eles? Eles servem para evitar a repetição de objetos. Isso mesmo. Perdão. Nós estudamos que nós temos dois tipos de objetos. Objetos diretos e objetos indiretos. Objetos diretos são aqueles que não têm preposição. E os indiretos são aqueles que, sim, têm preposição. Quando a gente fala do pronome pessoal do caso oblíquo, a gente precisa ver se essa preposição está exposta ou não. Mas calma, a gente já vai conversar sobre isso. Vamos começar pelo mais simples, tá? Quando eu quero substituir um objeto direto. Então, eu tenho assim, Luiz convidou Vanessa. Eu quero substituir Vanessa. E Vanessa, nesse caso daí, sou eu, certo? Então, se eu quero me referir a mim mesma nessa frase, o que eu faço? Luiz convidou Vanessa. Quem convidou? Luiz. Luiz é o sujeito. Luiz convidou quem? Vanessa. Vanessa é um objeto direto. Isso mesmo, gente. Então, sendo um objeto direto, sem preposição, nós vamos colocar o quê? Me. Então, Luiz convidou Vanessa. Luiz me convidou. Nesse caso daí, a gente vai conversar mais pra frente, daqui a pouquinho, sobre a colocação desse pronome. Então, esse me, Luiz me convidou, a gente colocar antes do verbo, a gente já conversa, tá? Por enquanto, vamos analisar só o me. Vamos imaginar agora que Vanessa não sou eu mais, Vanessa é ela, tá? É uma outra pessoa. Então, eu tenho Luiz convidou Vanessa, Vanessa é ela. Olhem aí no quadrinho de vocês, o pronome que se refere a ele ou ela é o, a ou o, certo? Vanessa é feminino, então fica Luiz a convidou. Pronto. Isso é um pronome pessoal do caso oblíquo, substituindo um objeto direto. Ficou fácil? É isso que vocês precisam fazer. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa substituir um objeto indireto e nós vamos tirar a preposição. Como assim, Vanessa? Ué, na frase original, com a repetição, essa preposição existe, mas na hora de fazer a repetição, ela vai sumir. Como assim, Vanessa? Vamos imaginar. Eu comprei para Gustavo, certo? Então, eu comprei para Gustavo, comprei, verbo. Quem comprei? Eu. Eu é o meu sujeito. Eu comprei para quem? Para Gustavo. Isso é o nosso objeto. Para Gustavo, vamos olhar esse termo aí. Nós temos Gustavo sendo um substantivo e o para é o quê? Acertou quem disse preposição. Na hora de fazer a substituição desse termo, eu vou tirar todo esse grupinho, tanto para quanto Gustavo. Gustavo, olhem aí, por favor, na parte de substituir objeto indireto sem preposição exposta. Por favor, tá? Gustavo, então, é ele. Então, quando a gente tem o ele, nós vamos trabalhar com a palavra lhe. Quero substituir, então, a palavra Gustavo, eu vou falar eu lhe comprei. Pronto, resolvemos o nosso problema. Show? Ficou fácil? Vamos lá para baixo para o nosso último caso, com várias situações, mas é o nosso último caso. Eu quero substituir ainda a preposição,
certo? Então, eu quero ter lá um objeto indireto, eu vou substituir esse objeto indireto, mas, nesse caso, eu quero deixar a minha preposição ali. E aí, Vanessa, o que eu faço? Simples. Nós vamos falar, eu comprei para... Olhem aí, por favor, no quadrinho. Substituir objeto indireto com preposição exposta. No caso dele, eu vou falar que eu comprei para ele. Então, quando a gente tem o termo ele, sendo um objeto indireto, ele está permitido usar. O exemplo que eu dei na aula passada do eu amo ela, isso é um erro. Por quê? Porque o ela é um objeto direto nesse caso. E aí, vocês têm aí no quadrinho de vocês, quando é um objeto direto, a gente tem o pronome referente sendo o ou a. Então, eu amo ela não está certo. O que nós precisamos dizer, principalmente na redação escrever, é eu a amo. Show de bola? Ok. Quando a nossa preposição é a preposição com, e ela vai ficar exposta, a gente tem certos pronomes que estão aí do ladinho, onde está escrito para substituir objeto indireto com preposição exposta, tá aí do ladinho, né? Então, quando a preposição é com, a gente fala comigo, contigo, com ele, com ela, conosco, convosco, com eles, com elas. Atenção, existe com a gente, com você, mas não existe com nós. Com nós é um erro, é um desvio gramatical. Show? E nós temos também casos em que o sujeito e o objeto são as mesmas pessoas, né? Então, isso a gente chama de pronome reflexivo, tá? Ou então, quando é um verbo que precisa de um pronome. Por exemplo, quando eu falo assim, o verbo deitar, certo? Quando eu deito um neném, eu falo, eu deito o neném. Agora, quando eu vou deitar eu mesma, o que eu falo? Eu me deito. Por quê? Eu deito eu mesma. Quando eu tenho essa repetição de sujeito e objeto, eu tenho os pronomes reflexivos, que é o que está escrito aí, certo? Se eu troco o eu e coloco ele, eu vou falar ele se deita. Show? Então, isso é o que nós chamamos de pronomes reflexivos. Tem a ver com sujeito e objeto, por isso está na nossa aula, mas é um pouquinho diferente, porque sujeito e objeto são a mesma pessoa, se referem à mesma pessoa. Tranquilo? Agora nós vamos falar rapidinho sobre a colocação pronominal. Nós temos a segunda partezinha aí, tá? A terceira, na verdade, né? Na verdade, a colocação pronominal ela pode ser em 3 lugares diferentes. Pode ser antes do verbo, que a gente chama de próclise, e é o que a gente mais faz. Na nossa oralidade, é tudo que a gente faz. A gente sempre coloca antes do verbo, tá? Pode ser no meio do verbo. No meio do verbo, só pode ser dentro de um verbo do futuro. Ou futuro do presente, ou futuro do pretérito. Mas tem que ser um verbo do futuro, tá? Então, eu coloquei aí o exemplo, arrumar-me-ei. Claro, isso ninguém usa, nem na escrita e nem na fala, tá? O que nós usamos sobre mesóclise é sobre o exemplo de baixo. Vou me arrumar. Isso daí a gente usa assim. Tá? Agora, arrumar-me-ei, perceba que a gente tem arrumarei, eu separo o ei do final e coloco o pronome no meio. Mas isso não usamos, pode ficar tranquilo. E depois do verbo? Quando a gente coloca depois do verbo, normalmente a regra que a gente mais vai levar para a nossa vida é que é quando o verbo é a primeira palavra da frase. Certo? Então, quando eu começo a minha frase com o verbo, aí existe essa regra de que precisa colocar depois. Atenção na nossa redação, hein? Isso daí é muito, muito importante, porque é um dos erros mais recorrentes que eu vejo em redação, tá? Em termos de pronomes. Então, depois do verbo, claro, nós temos outras regrinhas, mas as nossas regras de uso que precisam ser entendidas nesse momento, ela é só uma. Tá? Que é, comecei com o verbo, depois eu coloco o pronome. Eu não falo, então a frase te amo, na verdade, é uma inadequação. Por quê? Amo
Eu comecei minha frase com o verbo, não é mesmo? Então deveria ser amo ter. Gente, claro que na oralidade tá tudo ok. Eu estou levantando esse ponto para a redação de vocês, certo? Eu coloquei aí uma atençãozinha depois, quando a gente tem um caso de ênclise, tá? Então, o pronome depois do verbo. Nesse caso, a gente precisa dar uma olhada quando é um pronome pessoal do caso oblíquo, em o, a, os, as. Por quê? Depende da terminação do verbo. Se o meu verbo termina com R, eu preciso tirar esse R, eu acrescento o hífen e eu coloco um L. Ai, Vanessa, por quê? Gente, é só uma adequação fonética, né? É algo que no nosso som a gente prefere falar desse jeito do que deixara, né? Deixara, a gente vai fazer um tempo verbal diferente. Então, para a gente ter uma clareza na língua, esse sistema foi imposto a gente, tá? E o verbo que termina em M, a gente só coloca o hífen e coloca o N antes do pronome. Tá aí o exemplozinho para vocês, certo? Gente, aqui acaba pronomes pessoais, mas a gente conversa sobre pronomes ainda nas próximas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e bons estudos!